E aí, povo do canal, vamos lá, né? Vocês pediram nos dois vídeos sobre as ontes, né? Fizeram várias perguntas e a gente está aqui hoje para responder, né? Depois que a gente passou, tem quanto tempo com a moto? Meses, não, 2 meses já, né? meses. Uns 2 meses já que a gente está com a moto. E tanto eu quanto ele anda até mais do que eu nesse momento, né? E vamos colocar aqui as nossas experiências até então. Dá oi, meu filho. Olá, tudo bem? Dá oi, meu filho. Então, aqui estão as crianças, né? A Zonte está aqui, a Hayabusa ali. E essa daqui é a nova aquisição do canal, que é a Penélope. Com uma moto bem discretinha, né? Rosa com azul. Uma CB300R, que nós compramos em 2015. Porque a Hayabusa ficou bastante tempo no recall, né? E Ela juntou a revisão, fez recall e depois foi tirado um defeito, né? que é defeito da série, né? Defeito de série, né? Na verdade, esse problema. Então, que a gente ficou sabendo. A minha nunca teve, mas começou a apresentar, que ela quando esquentava, ela demorava para pegar novamente. Aí você tinha que esperar esfriar para ela dar o start novamente. É, Isso aí chegaram à conclusão depois de uma pesquisa longa, né, e demorada, 2 meses de pesquisa. e era o estator. Aí eu comprei o estator, um novo, aí colocaram. Até agora me parece que o defeito parou, né? Tá tudo certo, né? Tudo certo. Mas vamos responder aqui as perguntas das ontes, da S350. Vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta. Do Alex Importes 6119. Opa, faz mais vídeos sobre a S350. Referente a levar garupa, rola? Não digo viagem, mas de levar de um ponto da cidade a outro de vez em quando. E se dá, com garupa, a roda não encosta no paralama? Já rodou com ela na chuva para ver se sofre? Não, olha só. Garupa, quem pode falar melhor é você, né? Você que já andou várias vezes na garupa. Mas eu acredito que seja uma questão de regulagem da suspensão. A suspensão, essa suspensão aqui, ela está regulada um pouco mais dura, né? Porque a Uhum. nossa finalidade é andar cada um na sua moto, né? Então, a gente não teve como objetivo deixar a coisa mais confortável para o garupa, porque a suspensão mais rígida dá uma segurança maior, né? No manuseio da moto, fica aquela coisa assim um pouquinho esportiva, né? Toda moto esportiva é bem firme, né? Na suspensão. Então a gente não mexeu na suspensão no sentido de dar conforto ao garupa. Mas, assim, o banco do garupa, por exemplo, ele é bem fino aqui, né? Não é um banco que demonstre um conforto, né? Então é só mesmo para percursos pequenos, né? Ah, vou ali no centro, como a gente mora em Friburgo, aqui tudo é muito perto, a gente acha, né? Em relação ao Rio, por exemplo, onde a gente morava. Aí vamos lá no centro. Aí, tá, senta aí, leva lá no garupa. Agora, para você fazer uma viagem, eu acredito que seja muito Sofrido. sofrido, muito sofrido, entendeu? Quanto ao que ele falou de andar na chuva, né? É. Não, andar na chuva, inclusive nós fizemos um passeiozinho ontem e estava chovendo, tá? Então, a Juliana que estava pilotando essa, e acredito que você não sentiu diferença nenhuma, né? Essa moto tem uma estabilidade muito grande, tá? É, até mesmo por conta dos pneus, né? Da medida dos pneus dela, para uma 350 é uma medida boa, né? Que confere estabilidade. Então, pegamos até uma chuvinha forte, Uhum. chegamos até a ficar todo molhado, eu e ela também, né? E ela se saiu bem. Esse paralama aqui dela parece que não vai dar uma proteção coisa e tal, mas ele retém bastante a água, tá? Não, a água não sobe para as costas do piloto, né? Nem do garupa, se houver, e segura legal. Eu gostei até da performance dela na chuva. Eu vi que a Juliana estava pilotando com bastante segurança, ela não saía nem nada. Eu também não senti nada de instabilidade com eu ontem pilotando ela na chuva. E ó que foi uma tempestadezinha que a gente pegou.
Mas eu não senti nada de instabilidade com ela, não. Muito. Tava muito tranquila. Óbvio que tendo aquele cuidado que a gente sabe que precisa ter, né? Se a gente vê faixa na rua, faixa branca na rua ou amarela, a gente não pode estar passando por cima. Tem que evitar ao máximo, né? Na verdade, passar por cima para não derrapar, para o pneu não derrapar. É, tendo cuidado, não pilotando igual uma doida, cento e poucos por hora, né? Eu já não piloto assim normalmente, mas tendo mais cuidado ainda, vinha 60 mais ou menos, né? 50, 60, pegamos um pedacinho de serra, mas foi tudo certo, tudo tranquilo. E você pegou estrada com ela, estradona mesmo, né? Que você Sim, teve que trazê-la do Rio. para Friburgo. Peraí, calma, deixa eu virar aqui. Isso, fala. Então, nesse trajeto do Rio para Friburgo, eu vim muito bem. Uhum. Foi a primeira vez que eu peguei a moto assim para dar uma volta mais longa, né? E eu até me surpreendi. Por quê? Porque muitas vezes eu tô com a minha moto e não dá para você estar, sei lá, pilotando a 160, 170, né? Às vezes, até por causa do trânsito, o limite da via com vários pardais e tal, você até pilota ali em torno de 100, 120. E essa aqui eu pilotei nessa velocidade, tranquilamente. Né? A posição dela de, De pilotagem. o, de você pilotar é uma posição assim, mais custom, né? Mais Avançada, né? isso. É. Não é o meu estilo, eu gosto de ou esportiva ou big trail, né? Mas, assim, pra mim achei muito confortável, sabe? Vinha a 100, às vezes eu botava 120, coisa e tal, mas pra mim foi conforto, não Não, sofri não. não sentiu ele Não, esgoelando. não. Nessa velocidade não, entre 100 e 120 que eu vim, tranquilo, até mesmo porque eu tava com, sei lá, tava com 200 quilômetros. É. Então, não estava nem amaciada, né? Ainda estamos amaciando a moto, né? Então eu vim devagar mesmo, até por conta disso mesmo. E ela responde bem em Não, ultrapassagem. responde muito, a performance dela é muito boa. Ela é uma moto que, para 350, eu acho ela é uma moto leve, né? Não é uma moto muito pesada. E Tem ela 190 quilos, né? tem Seca. né? Mas tem potências, assim, sobrando, entendeu? Para você ultrapassar, tranquilo. Agora, o que eu observei nela é que a relação de marcha dela é bem curtinha. Por exemplo, você sai de primeira, logo você tem que colocar a segunda para desenvolver, logo você tem que colocar a terceira. Não é elástica, né? A marcha não é Não é elástica. muito elástica, não. Mas isso aí também é característica das motos menores custom, né? Então, as motos custom, elas têm essa característica mesmo de não ser, assim, as marchantes muito elásticas. Elas têm torque, né? Mas Uhum. se saiu. Agora, quando você está em quarta, quinta, sexta, aí ela desenvolve bem, você ultrapassa, faz ultrapassagens. Você vem em sexta, puxa uma quinta, acelera, ela responde, você faz uma ultrapassagem segura, entendeu? E vai embora. É. Ontem eu tava comentando com ele, né, que pela primeira vez eu consegui passar quarta e quinta nela, porque até então eu tava rodando aqui só em terceira. E que eu sinto a moto muito mais macia a partir da terceira. Sim, Eu sinto ela muito mais fica mais macia. solta. É mais solta, porque de segunda ela ainda vai meio, sabe? Ela não fica redondinha. Ela não fica redondinha ainda, sabe? De terceira em diante ela fica bem mais macia. Vamos então à próxima pergunta aqui, que é do André Valentim 7466. Beleza, casal. Queria saber da sua opinião sobre o preconceito sobre motos da China, Índia, etc. Pois é engraçado, né? Que para carros não tem. É verdade, o nosso carro é francês, por exemplo, né? Citroën. Digo, Volkswagen, Ford, Chevrolet dominaram aqueles pé de boi depois que vieram a Hyundai, Honda, entre outros. Agora a moto. Estou pretendendo, não agora, adquirir uma TX 350. Olha, eu sou motociclista há muito tempo, né? Da adolescência e tal. Eu nunca tive isso, entendeu? Essa coisa de preconceito de moto. Lógico que no meu tempo, né, as motos que existiam no Brasil
e a maioria eram importadas, né? Mas era Honda, Yamaha, né? Suzuki. Eu tive, a minha primeira moto foi uma Honda 360, né? Importada, 2 cilindros. Uma moto que para mim é excelente, né? Mas como primeira moto, assim, era uma moto bem, Você bem foi ousado, foi abusado. uma moto que eu tenho. Assim. Então, quer dizer, isso aí também me acostumou a pilotar motos assim com cilindradas maiores, né? Mas eu já tive Suzuki, que na época existia um certo preconceito em relação comparando com Yamaha e Honda, né? A Suzuki sempre foi na terceira Posição. posição. E tive Suzuki vários anos, vários modelos, tive 250, tive 380, 750, tive vários, né? E assim, hoje, o que a gente vê no mercado é, são motos que trazem uma qualidade grande assim, de construção, né? Motos que trazem tecnologia, né? Elas estão precisando disso aí. Por quê? Justamente porque essas marcas, que ainda não têm muita tradição no mercado brasileiro, elas precisam enfrentar Honda, Yamaha, né? Que são Kawasaki, mega consolidadas aqui, né? BMW. Assim, então, essas motos, elas têm muita tecnologia, né? Eletrônica embarcada. Então, para você entrar num mercado brasileiro que já está realmente dominado por essas marcas, você tem que trazer um produto à altura, né? Um produto bom, Bem competitivo, bem né? competitivo, é. E uma moto dessa aqui, por exemplo, uma moto de 350, full LED, né? Painel TFT, Monobraço, balança monobraço. balança monobraço com uma freio ABS, né? Traseiro e dianteiro, quer dizer, tem muita coisa de tecnologia, né? Nessas Painel motos TFT. para uma moto 350, né? Então, eles trazem um produto desse justamente para disputar o mercado com as outras. E, para mim, não deixa nada a dever, tá? Não deixa nada a dever. Agora, se a gente for partir para a parte de pós-venda, manutenção, rede autorizada, né, oficinas para você fazer revisão, aí você fica um pouco restrito, realmente. Grandes centros como Rio, São Paulo, grandes capitais, né? Fica meio refém, né, da É, concessionária. você não vai ter problema, mas, tipo assim, em cidades menores, aí você vai ter que se deslocar para as capitais, talvez, né? Para você poder fazer sua revisão, essa coisa toda. Mas nesse caso, entendeu? Mas fora isso, em termos de qualidade, performance, eu estou satisfeito com essa moto. A Juliana já teve uma antes dessa, né? Que foi A também Master Ride. Master Master Ride, né? Ride. E, e era uma motinha muito legal. A proposta dela também é proposta custom, né? Mas é uma moto de 160, 150? 150, né? Cilindradas. Mas para ela, como moto de entrada, como uma moto para quem estava começando Fantástico. a conhecer Ótimo. o mundo das motos, para ela foi muito legal. E a gente achava até que, assim, a capacidade de carga dos baúzinhos dela era pouco. Uma vez a gente foi no supermercado, não foi? 4 sacolas de supermercado. Fomos A gente no supermercado, subestimou os baús os baús. baúzinhos dela, né? Vieram, pô, bem Tudo? puxados lá. Né? É, Mas a gente conseguiu colocar quatro sacolas né, nos nos baúzinhos. baús, né? Exatamente. Então, assim, são motinhas que, aquela coisa, né? Devagar se vai longe, elas vão também, em qualquer lugar, vão bem, entendeu? Então, eu acho que esse negócio de preconceito não cabe. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Gilberto Pereira da Silva, 9694. Estou pensando em comprar uma moto dessa. O único receio que tenho é em questão de peças. Olha, na verdade, Vou virar a câmera para ele, tá? Pronto. bem, em termos de peça, a gente ainda não pode ter uma ideia, né? Porque a moto é recém-comprada, a moto agora deve estar com uns 300 quilômetros de rodada, né? Então, até agora, a gente não teve nada, não tivemos problema nenhum que demandasse troca de peça. Na verdade, a moto ainda não foi nem para revisão. Então, não tem como a gente ainda falar, ter uma ideia disso. Mas acredito, eu, que as peças
são mais usadas em termos de revisões, essas coisas todas, as concessionárias aqui autorizadas, que é a Suzuki, né? E a gente faz lá no Rio de Janeiro, faz na Ego, que eles têm um estoque. Por quê? Porque toda vez que a gente chega lá, né, tem uma moto fazendo revisão, tem uma moto fazendo revisão de entrega, tudo isso. Então, eu acredito que em termos de peça em autorizada, não seja problema, tá? Agora, não sei, talvez na rede em paralela, né? Rede paralela, talvez seja um pouco mais difícil de se encontrar peça para ela, né? Aí vai ter que recorrer aí à internet, vai trazer. Mas na rede autorizada, eu acho que não tem problema, não. E ela, por ser uma moto muito nova, muito recente no mercado, essa moto tem menos de 1 ano no mercado, né? Falta muita coisa ainda para ela. Ainda não, por exemplo, eu queria colocar, eu já falei isso em outros vídeos, o banco do piloto é confortável, mas o banco do garupa é sofrido. Então eu queria, por exemplo, colocar um banco do Pedrinho nela, não tem banco do Pedrinho ainda, versão dela. Eu queria colocar uma bolha nela, não tem bolha para ela ainda. Então é tudo muito novo, né? Inclusive para acessórios. Mas eu acredito que com o passar do tempo aí, com o sucesso que ela está sendo, porque toda vez que a gente chega na Ego, tá saindo sempre no mínimo, eles estão vendendo umas ontes. Aí eu vou para a oficina deles, que é onde faz a ativação da moto, tem sempre uma fila de ontes lá fazendo ativação. Da última vez que a gente foi, tinha 18 ativando, né? Eu contei. Então, eu acredito que a gente não vai ter problema com isso, não. A ADV, que tem cada uma mais bonita que a outra, assim, a gente é suspeito para falar. Vamos lá, próxima pergunta. Do porquê com... Olá, essa moto é muito linda. Obrigada. Tem uma pergunta. Você já andou com garupa? Sabe como é o conforto dela em 2? Vamos lá, a gente já falou sobre essa questão, né? Mas aí eu falo por mim, né? Que já andei de garupa nela. Nesse banco aqui atual, a garupa sofre, tá? E por ela ter muito torque, a garupa tem que se agarrar de verdade no piloto para não cair, não ficar para trás, no meio do caminho. Mas o banco não é confortável para garupa em longas viagens, tá? Curta e grossa. O banco carona não é confortável. Essa parte de segurança, né, que você diz que dá uma certa insegurança, talvez com o Cicibar resolva. Sem dúvida. A gente ainda não viu, mas eu acredito que tenha, sim, porque tem até inclusive uma furação aqui que conota, deixa eu mostrar aqui. Conota a instalação de um Cicibar. Tá? Aqui. Como no caso do Cicibar, eu acho que fica mais seguro. Ou talvez botar um baúzinho aqui que dê para encostar. Aí já dá uma segurança maior para o garoto. Mas é desconfortável mesmo. Vamos lá, próxima pergunta. Essa moto é linda, essa balança monobraço é sensacional. O mal é que ela chegou num preço bem salgado. Preço de moto 650. Aí esse aqui foi a pergunta do Sérgio Rodrink. E eu vou já emendar na pergunta do 9509311. Esse é o nome da conta dele, gente. Depois de um mês com a S350, como está a moto? Deu algum problema? Não deu nenhum problema. Tá? Como eu falei, a moto está pouco rodada ainda, não tem nem... Acho que está com 300 e poucos quilômetros, não tem 500 quilômetros ainda. 300 e pouco, acho que você queimou só de subir a serra, amor. Não, a serra são 90 e poucos quilômetros. Ah, é? Então, assim, até agora não deu problema nenhum, tá? A gasolina, né, que a gente coloca é comum, tá? Não é aditivada, nem premium, nem nada, é gasolina comum. E ela está perfeitamente adaptada para o nosso combustível e também para as nossas estradas, né? Ela se torna um pouquinho mais dura, até mesmo por causa dessa preparação, né? Dessa adaptação dela para o Brasil. Mas nenhum tipo de defeito ainda registrado, não. Nada. E sobre o preço, o que você achou? Olha, sobre o preço... Quanto nós pagamos nela? Nós pagamos 34, 35.
35, 35. Ele tem as taxas, coisa e tal, vai arredondar para 35. 35 mil para uma moto 350 pode parecer assim muita coisa, né? Mas pelo que ela oferece, eu não achei. Não achei, não. É lógico que existe, hoje em dia, existe Da Royal? a Royal, né? Meteor. Royal Enfield, É. Meteor 650. Tem Meteor, que tem também Bajaj, que não é o mesmo perfil, mas compete de cilindrada e de preço. e que está também mais ou menos nessa faixa de preço. Porém, essa moto aqui é uma moto que ela tem duas pegadas, né? Ela tem, ao mesmo tempo, ela tem uma pegada custom, com a posição de pilotagem, coisa e tal, e a performance de uma moto, vamos dizer assim, uma naked esportiva, vamos dizer, né? Devido à potência dela, né? O torque, essa coisa toda. É uma moto que tem 42, né? Ela tem 41 cavalos, né? Ao passo que a Meteor, ela tem 20. não, a Meteor, A Meteor. a 650. 47. 47. Essa aqui tem 41 e a 650 47. Lógico que a 650, até mesmo pela construção, aquelas partes todas metálicas e tudo, né? Ela deve ser uma moto muito mais pesada. 241 quilos. 241. Então, se você fizer uma ordem de peso, potência, você vai ter praticamente uma performance, né? Quase que igual, sendo que essa aqui é uma moto mais curta, de entre-eixo, uma motozinha mais enxutinha, que você pode entrar no corredor tranquilo, entendeu? Pode ter uma performance melhor no trânsito, né, diário, né, do que a Super Meteor. Então, assim, em termos de preço, pelo que ela oferece, eu achei, em termos de custo-benefício, bom. Não achei cara, não. Não acho cara, não. Tá certo. Bem, gente, foi isso. Nós respondemos aí as perguntinhas, né, de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, né? Aí assina o canal da Frida Tapioca, tá bom? Tá sempre com a gente. Está sempre com a gente, que viaja com a gente para tudo quanto é canto. Curte, comenta, compartilha, aquele clássico, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.